pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Física. Eu sou Erisvaldo, sou professor de Física e de Matemática e aqui eu estou desenvolvendo um curso de Física Básica para vocês e a gente está aqui na nossa aula 2. Se você perdeu a aula 1, na aula 1 a gente falou sobre velocidade média, a gente falou sobre velocidade média já trabalhando uma questão, que era a questão da lebre e da tartaruga. Nessa segunda aula aqui desse curso, a gente vai dar continuidade e vai introduzir um conceito que, por mais que possa ser não muito comum no ensino médio, ele é muito importante e ele vai te ajudar a resolver diversos problemas acerca de deslocamento, velocidade e aceleração. E a gente vai, como esse curso aqui está seguindo uma lógica, a lógica dos livros que eu gosto, tipo do Moisés, do Halliday, apesar de eu não estar expressando o formalismo que esses livros têm nas aulas, eu estou seguindo a lógica deles. Então eu achei importante colocar essa aula, porque é uma aula que vai introduzir alguns conceitos para vocês. Lembrando que eu dou aula online particular, então se você está vendo esse vídeo, quer ter uma tutoria online para melhorar seus estudos na área de matemática e física, é só dar um salve aí nos comentários ou entrar na descrição desse vídeo e ir lá no meu Instagram e mandar mensagem. Dito isso, vamos começar. Bom, se você viu o último vídeo, que é o da corrida da lebre e da tartaruga, você vai reparar que lá no finalzinho do vídeo a gente plota um gráfico a respeito do movimento tanto da lebre quanto da tartaruga. E os gráficos, em suma, eles são bastante importantes. A gente ainda não vai trabalhar exatamente os gráficos aqui, mas eles vão aparecer bastante. Vão aparecer bastante na fórmula que ensino médio pede, Enem pede, vestibular pede. Por enquanto a gente vai fazer um outro uso para os gráficos. Agora, imagine que lá na corrida da lebre e da tartaruga, faz tempo que eu vi esse problema, né? Quando eu gravei esse vídeo, ele falava que a velocidade média da tartaruga era 1,5 metros por minuto e a velocidade média da lebre era 30 km por hora. Então, naquele vídeo, a gente desenvolveu esse problema, transformou as unidades para o Sistema Internacional de Medidas, coisas assim. Agora, isso aí é a velocidade média. E se eu quiser saber a velocidade da lebre ou da tartaruga em um determinado ponto daquele gráfico que foi plotado no final, como é que eu faria? Para que eu possa calcular isso, eu tenho que usar o conceito da velocidade instantânea. Por exemplo, esse gráfico que eu acabei de botar aqui, ele é um gráfico bastante simples sobre uma partícula qualquer. Pode ser uma partícula qualquer. Essa partícula, ela está se movendo no tempo e ela está se movendo no espaço, né? Porque, veja bem, para que ela se mova no espaço, ela leva um determinado tempo. Então, com esse gráfico, o gráfico em metros e tempo, por exemplo, vamos supor que eu queira saber a velocidade média durante, sei lá, 0. Aqui vai ser o 0, a origem do gráfico. Aqui vai ser 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros e assim por diante. E aqui vai ser, sei lá, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, beleza. Aí se eu quiser saber a velocidade quando x for mais ou menos aqui, ó. Aí eu vou pegar essas informações desse ponto aqui. Isso aí eu vou calcular a velocidade instantânea naquele ponto. Agora, lembra que a nossa velocidade média ela é espaço
Variação do espaço dividido pela variação do tempo. Espaço, essa variação aqui, ela nada mais é do que o espaço final, que é o Szão, a gente vai tratar assim, e o S0, o espaço inicial, dividido pelo T menos o T0. Beleza. Agora, para eu calcular a velocidade média, quando eu quero um ponto bem específico, eu vou ter que pegar essa velocidade, a velocidade que eu quero calcular, e ela vai ter que ser igual. Veja que esse é o conceito que vai entrar agora. Eu quero a velocidade média entre dois pontos, só que esses dois pontos estão extremamente próximos um do outro nessa linha do gráfico. Eu vou dizer que essa velocidade ela vai ser o limite, esse é o conceito novo que a gente vai utilizar, de delta S por delta T, isso quando delta T tende a zero. Tá. O que matematicamente, o que isso significa na nossa vida? Significa que se eu pegasse esse gráfico aqui, e agora eu vou começar a rabiscar esse gráfico aqui, ó. Pegasse esse gráfico aqui e eu desse um zoom nele, e eu quisesse um intervalo infinitesimal, um intervalo muito pequeno, por exemplo, um intervalo entre, vamos supor, entre 1, deixa eu pensar que tá grosso, entre 1, por exemplo, e 0 e 1.1. Agora, se eu quero a velocidade em um determinado instante, eu vou pegar com esse tempo vai ter que diminuir cada vez mais para eu saber a real velocidade naquele instante, por isso que é velocidade instantânea. Então eu vou pegar que esse ΔT, essa variação de tempo, ela vai tender para zero. E aí, cara, como é que eu vou resolver isso? Bom, na matemática, quando a gente vai pegar uma coisa que ela tende a zero, eu posso expressá-la como sendo a derivada, como sendo dx dt. Tá, isso aqui pode ser um pouco abstrato até o momento, esse dx dt. O que é derivada? Como é que eu vou resolver isso? Vamos chegar lá, calma. Só que esse dx dt ele vai ser mais entendido quando a gente for na próxima aula, que eu for demonstrar de onde surgem aquelas fórmulas, aquelas outras fórmulas, a equação de Torricelli, aquela equação grandona do sorvetão, que as pessoas chamam. Aí vocês vão entender melhor quando a gente usar o inverso da derivada. Assim como a multiplicação é o inverso da divisão e a divisão é o inverso da multiplicação, a derivada tem o seu inverso, que é as integrais. E quando eu for explicar o conceito de integral, vai ficar mais claro para vocês. Por enquanto, a gente vai aprender a fazer as derivadas. Para isso, eu vou passar aqui para baixo. Guarda essa informação aqui, ó, por enquanto. Isso aqui. Guarda essa pequena informação aqui, porque ela vai ser importante, esse dx dt. Existe um conceito na física. Bom, a gente viu aqui a velocidade. Velocidade tranquilo, né? Como é que a gente calcula a velocidade pela velocidade escalar? Muito simples. Velocidade é igual ΔS, né? Por ΔT, a gente acabou de ver isso. Tranquilo. Agora, essa velocidade, ela tá constante aqui, né? Ela é sempre constante aqui porque a gente vai calcular a velocidade média. Não importa se, na questão da lebre e da tartaruga, não importa se a lebre dormiu por 6 horas e 38 minutos, como a gente viu lá na questão. Quando a gente for pegar a velocidade, a gente não vai estar a gente vai considerar
o tempo que a lebre dormiu, mas, por exemplo, se eu pegar naquele ponto, naquele instante que a lebre estava dormindo, a velocidade instantânea é zero, mas a velocidade da lebre durante o percurso era outra. E para esse aumento e diminuição de velocidade, a gente vai dar o nome de aceleração. A aceleração é um conceito muito, como é que eu posso dizer? É um conceito muito visível no nosso dia a dia. Quando você está no carro, você sente a aceleração. Quando você aumenta a velocidade, você está tendo uma aceleração positiva. Quando você diminui a velocidade, uma aceleração negativa. Isso aqui é um conceito totalmente, como é que diz aquela palavra? Eu completamente esqueci a palavra certa. Mas é um conceito que é fácil de você notar, porque é uma coisa que acontece no seu dia a dia. Então, eu posso expressar isso aqui tranquilamente como a aceleração, ela é a taxa de variação da velocidade em um determinado tempo. Fácil, né? Se a velocidade variou em um determinado tempo, isso é a aceleração. Por exemplo, quando um carro freia, a aceleração é negativa. Você variou tanto a taxa de velocidade que fez com que a velocidade inicial diminuísse. Quando o carro acelera muito, a velocidade vai aumentar. Tranquilo? Agora, do mesmo modo, se vocês repararem, essas duas equações elas são similares, de modo que a aceleração instantânea, eu vou botar assim, inst, ela também pode ser calculada como sendo o del dv dt, como sendo a derivada, ou melhor, eu posso escrever, para ficar tudo igualzinho, eu posso escrever que a aceleração instantânea ela é o delta v por delta t, quando o delta t tende a zero. E isso daqui é igual a dv dt. Agora vejam que aqui vem a sacada muito interessante. Velocidade, esses cálculos todos que a gente está fazendo aqui até o momento, eles podem ser expressos por funções. Se tem um gráfico, o gráfico, aquela linha do gráfico, ela vai ter uma função. Se existe uma função, você pode pegar os pontos da função. E é aqui que a gente vai começar a utilizar o conceito das derivadas. Porque notem, se a velocidade ela é igual a perdão, ela está bem aqui, ó. Vamos recuperar aqui. Se a velocidade é dx dt, ixi, ela não foi. Se a velocidade é igual a dx dt, o que isso aqui significa na matemática? E a aceleração é dv dt, eu tenho que, veja bem, se eu pegar uma função aqui, que é a função que eu fiz a nota de aula. Se eu pegar essa função, vamos supor que eu tenho um deslocamento, que eu vou dizer assim, que é x igual a 4 menos 27t mais t ao cubo. Vamos supor que existe uma função, eu vou botar esse gráfico aqui para vocês para fazer sentido. Existe uma função, um deslocamento que é dado por essa função. Se você tem dificuldades em matemática, veja o meu curso de matemática. É só entrar no canal e você vai ver o curso de matemática. A gente tá, no momento que eu estou gravando esse vídeo, eu estou fazendo uma revisão lá sobre alguns conceitos. Eu tenho um deslocamento aqui que eu consigo expressar esse deslocamento com essa função.
o que basicamente essa função quer dizer? Quer dizer que se eu substituir o tempo, eu consigo achar a velocidade naquele instante. Então esse x aqui é um x em função de t. X em função de t, que é igual a 4 menos 27t mais t ao cubo. Isso daqui é a minha função. Se eu pegar o x de 1, por exemplo, ele vai ser igual a 4 menos 27 vezes 1 mais t, no caso aqui é 1, ao cubo. Resolvendo o x de 1, ó, x, quando 1 é 1 segundo, eu vou ter 4 menos 27, vai ficar menos 23, mais 1 ao cubo é 1. Então, x de 1, quando x é 1, o deslocamento ele vai ser menos, aqui a gente subtrai e conserva o sinal do maior, 22, negativo. Claro, isso aqui você tem que considerar que nessa função o gráfico vai estar em metros e segundos, para que isso aqui seja verdadeiro. Então isso aqui seria x 22 metros. Beleza, tranquilo. Então, quer dizer que se eu pegar um gráfico, se eu tiver um gráfico assim, ó, estou fazendo um gráfico bem primitivo. Quando t for 1 segundo, então se aqui for t e aqui for x, quando t for 1, o meu x ele vai estar em menos 22. Ou melhor, é a mesma explicação, só que como eu tenho o toque, então é melhor que o t seja aqui em cima e o x aqui, porque o x sempre é na horizontal. Então, quando o t é 1 segundo, o meu x ele vai ser menos 22. Então, minha partícula vai estar mais ou menos aqui, ó. Beleza? Isso é a primeira parte interessante do gráfico. Por quê? Bom, vamos para a segunda parte interessante disso aqui. Calculei aqui esse x, mas isso não é o interessante. O interessante é o que vem a seguir. Porque eu sei que se eu te der só essa função aqui, ó, se eu te der só essa funçãozinha aqui, e te pedir a velocidade, como é que você vai resolver? Não vai. Você tem que usar as derivadas. Porque eu sei que v, a velocidade, ela é dx dt. Ah, como é que eu expresso isso? Bom, velocidade, ela vai ser igual. Velocidade vai ser igual. Eu escrevo, existem várias formas de notações aí, mas eu prefiro essa, ó, ddt. Agora eu substituo aqui o valor de x. 4 menos 27t mais t ao cubo. E aí é só derivar. E aí você pode estar se perguntando como é que eu derivo. Bom, a regra mais simples de derivação que tem é essa dessas funções aqui, porque você vai usar a regra de L'Hopital. Na regra de L'Hopital, você vai, se você está derivando aqui, veja que eu estou derivando essa função x, o x aqui, ó, 4 menos 27t mais 3t ao cubo. Eu estou derivando x, então vou derivar essa função em função de t. Então eu vou derivar tudo que está que tem o t. Quando, por exemplo, o 4 aqui ele não tem o t, então a gente chama que ele é uma constante. E a derivada de uma constante ele vai ser zero. Por quê? Vai sempre cair um número aqui desse expoente, vai cair um do expoente. Mas se aqui o 4 é elevado a 1, se eu subtrair 1 aqui, vai ficar zero. Então, como isso aqui é uma constante, isso aqui vai zerar na nossa derivada. Então, isso aqui zera. Derivei e zerou. Agora, aqui no t, vai cair 1. Veja bem. Eu vou dizer que v
é igual, agora eu vou repetir isso aqui, ó. Veja que aqui já zerou, porque não, esse aqui é uma constante, não acompanha o fator que está sendo derivado aqui. Então vai cair, vai ficar zero, aí vai ser 27. Aí, no caso 27t. O t está elevado a 1, né? Isso aqui quando derivar, ele vai ser menos 1 e vai cair 1 para cá, ó. Vai ser, repetindo aqui, eu vou escrever, ó, 1 vezes 27 multiplica t, 1 menos 1. Por que eu fiz isso? Veja bem, esse t aqui, todo mundo concorda que está elevado a 1. Quando a gente deriva pela regra de L'Hopital, esse fator que está sendo elevado ao termo que está sendo derivado, ele vai cair vai ficar na frente do número. Então esse 1 que está aqui vai cair e subtrai 1 do expoente. Então esse 1 cai, o 27t, e fica 1 menos 1. Mais fácil de ver aqui na sequência. 3t, eu vou derivar aqui o t elevado a 3. O 3 vai cair, então vem 3, repete o t, repete o 3, menos 1, tá? Agora, 1 menos 1 é igual a 0, e qualquer número elevado a 0 é 1. Então, esse v aqui, ele vai ser igual a 1 vezes 20, menos 27, ó, menos 27, vezes esse 1 aqui, né? T elevado a 0 vai ser 1. Então, eu vou até botar aqui, ó, t elevado a 0 vai ser 1. Mais 3t, 3 menos 1 aqui em cima, ó, 3 menos 1, 2. Então, a minha velocidade, ela é igual a menos 27 mais 3t ao quadrado. Isso daqui, velocidade. Quando, novamente, esse v aqui, ele vai estar em função de t. Então, vai ser menos 27 mais 3t ao quadrado. Então, quando eu quiser saber a velocidade em um determinado ponto, eu substituo aqui, ó. Em t igual a 3, boto ali, vai de boa. Em t igual a 4, vai de boa. E aqui é muito interessante que você pode também saber, por exemplo, quando a velocidade é zero. Porque, por exemplo, se eu dizer aqui que a velocidade vai ser zero, se eu zerar essa parte aqui e quiser saber, eu faço assim, ó, 0 igual a menos 27 mais 3t ao quadrado. Zerei isso aqui, zerei o VLT, né? Aí eu quero saber em que tempo a velocidade vai ser zero. Ah, beleza, é fácil. Eu passo 27 para cá, ele está negativo, ele passa positivo, igual a 3t ao quadrado. Aí eu passo o quê? Eu vou botar aqui, ó, t ao quadrado igual, esse aqui está multiplicando, esse 3, ele vai passar dividindo, vai ser 27 sobre 3. E t ao quadrado vai ser igual a 9, né? 27 sobre 3, 9. T, ele é igual a mais ou menos raiz de 9. E t vai ser... Espero que vocês estejam acompanhando essa parte. Se não, vejam o meu curso de matemática. T vai ser igual a mais ou menos 3. Tranquilo, ó. Veja como quando t ele for mais ou menos 3 segundos, obviamente, a nossa velocidade vai ser zero. Cara, é mágica. Agora, lembram que a aceleração ela também é dv dt? Então, se eu pegar uma função de v, vai ser a mesma coisa, ó. Qual é a função agora? O v. O v não é dt de menos 27 mais 3t ao quadrado? É isso daí mesmo. Então eu vou derivar. Derivada de uma constante, isso aqui a gente chama que é de constante, isso aqui vai ser zero, né? Porque ela não acompanha t. Então vai ser, isso aqui cai fora,
E aqui, novamente, o que está em cima, esse valor que está em cima cai. Então vai ser 2 vezes 3t ao quadrado menos 1. Então vai ser a aceleração em função de t. Vou até botar aqui, ó. A aceleração em função de t vai ser igual a 6t. 2 menos 1, 1. Então aqui, já fica aqui. Pronto, beleza. Aí agora a gente tem que a nossa aceleração ela é constante. Então, por exemplo, se eu quiser saber a aceleração em 2 segundos, só pego aqui, ó, 6 vezes 2. E essa aceleração vai ser igual a 12 metros por segundo ao quadrado. Tranquilo demais. Existe isso aqui, a gente pode plotar gráficos, como eu falei. Então eu vou pagar aqui novamente, como eu já fiz na última aula. Tá, aí aqui a gente tem os valores do gráfico. Vejam que nessa linha azul, essa linha azul que segue aqui, a gente tem o gráfico produzido pela função t3 menos 27t mais 4, é o gráfico da posição. Veja como ele oscila. Isso acontece, essa oscilação acontece porque ele tem um fator que está elevado ao cubo. Então essa parábola que surge aqui, ela oscila tanto por valores positivos como negativos, tanto no eixo x quanto no eixo y, né? Veja que na linha horizontal a gente vai ter sempre o tempo e nessa linha vertical a gente vai ter o valor, porque o valor ele vai variar. Essa variação vai acontecer porque a gente vai ter um gráfico de x de t, de v de t e de a de t. Por isso que aqui está valor e não uma dessas grandezas que eu falei anteriormente. Agora, nesse gráfico vermelho já pontilhado, a gente tem uma parábola, tá? Que tem essa concavidade voltada para cima. Ela passa pela parte negativa porque em determinados pontos da função, por exemplo, em t igual vamos supor, a 1, eu vou ter, quando t for igual a 1, por exemplo, eu vou ter 3 menos 27. 3 menos 27, 24. Então a velocidade ela estaria nessa parte aqui de baixo. Por isso que o gráfico ele passa por essa parte de baixo. Já o gráfico da aceleração, que a gente fez novamente a derivada, que dá 6t, veja que ele é um gráfico constante. Então, quando t for valores negativos, ele vai estar na parte negativa. Quando t for valor positivo, ele vai estar na parte positiva. Dito isso, a gente mostra como a derivada ela é muito importante para a análise gráfica. Tá? Na próxima aula, no próximo encontro, a gente vai ver ali. Eu vou tentar pegar um pouco mais leve, até porque, né? Mas eu vou mostrar ali uma pinceladazinha de integrais, mostrar como elas se interagem com as derivadas. E aí a gente vai entrar em aceleração, a gente vai entrar em equação de Torricelli, a equação do sorvetão, para a gente poder resolver mais questões de livros de vestibular e coisas assim. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe o like, se inscreva no canal para mais vídeos, vejam o curso de matemática se estão tendo dificuldades e até a próxima.